Nós temos aqui a informação que recebemos da Secretaria Municipal da Saúde, né? A Secretaria divulgou ontem que 600 doses da vacina contra a influenza estão disponíveis para a população em geral até 31 de janeiro. A liberação, isso surgiu aí após uma liberação da Secretaria de Estado da Saúde. A 9ª Regional comunicou à Prefeitura sobre a liberação. A vacina ela está disponível nas unidades de saúde da Vila Holanda, Profilurb 2, Morumbi 2, São João e Cidade Nova, uma unidade em cada região da cidade. Essa liberação ela levou em conta a demanda de usuários fora dos grupos prioritários, especialmente aqueles que necessitam da vacinação para viagens internacionais, bem como o encerramento da campanha nacional de vacinação contra a influenza 2025. A autorização para a administração da vacina influenza à população geral é em caráter excepcional e somente agora, em janeiro, os técnicos da Secretaria de Saúde reforçam que a vacina referente à cepa atualizada de 2026 estará disponível a partir do final de março, sendo destinada inicialmente à população prioritária, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. E vamos continuar falando de vacina e imunizações agora, né, Cris? Exatamente. A gente vai conversar com a Adriana Izuka, que é coordenadora do programa de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Foz. Adri, bom dia. Bom dia. Adriana, essas 600 doses são ainda do ano passado, né? Isso, é a vacina com a cepa de 2025, né? Então a gente recebeu esse quantitativo. Como é um quantitativo pequeno, a gente preferiu colocar em 5 unidades de referência em cada região, para que facilite, porque é muito pouco para a gente distribuir, né? Não seria possível. Então, as pessoas que não tomaram a vacina no ano passado, né? Elas podem estar procurando essas unidades e fazendo a vacinação agora. Independentemente da idade. Isso, a partir dos 6 meses de idade, todas as pessoas podem tomar, né? A gente aplicou até agora em torno de 90 mil doses de vacina influenza. E a gente tem grupos prioritários, né, que para criança menor de 6 anos, gestantes e idosos, essa vacina ela é uma vacina que a gente fala da rotina, né? Uhum. Porque esse grupo, o Ministério foca muito nesse grupo, porque é o grupo que vai complicar mais, que vai ter mais internação e a gente pode ter mais óbito. Então, as pessoas acham, às vezes, que a influenza é uma doença tranquila, que não tem complicação, mas pode ter, né? É importante que as pessoas se vacinem e a gente reforça também, né, para a população em geral, que está aberta, mas principalmente esses grupos prioritários que a gente não conseguiu alcançar a cobertura em 2025. A Secretaria de Saúde Estadual até colocou isso no estado todo para chamar o pessoal a tomar vacina, porque ela tem data de validade, né? Isso. Por sorte aqui em Foz, então, é pouca vacina que tem, sim, mas ela tem um prazo de validade. Sim, a gente vai estar disponível até 31 de janeiro, essa vacinação para os prioritários e a população em geral. A partir dessa data vai ser recolhida as vacinas e aí a gente vai aguardar a chegada da nova vacina com a cepa 2026. Tomara que aplique tudo, né? Porque perder vacina dá dó, é caro, né? Nossa. E assim, né? É tão importante as pessoas se imunizarem. Então, é importante que quem não tomou, aproveite, né? Tome aí, fique protegido até a chegada da nova cepa. Queria frisar que a vacina da gripe, as pessoas têm que tomar todo ano. Então, não é porque tomou uma vez que não precisa tomar, porque a vacina ela se atualiza anualmente, né? Conforme as cepas que circularam, a próxima vacina ela já vem modificada, né? Para a gente proteger com o que está circulando. Então, por isso que é importante todos os anos tomar a vacina daquele ano. E a impressão minha, ou existe até uma percepção da população assim, com relação à influenza, à gripe, né? Uma confusão com outras doenças respiratórias. Por exemplo, é comum a gente ouvir a pessoa dizendo, quando ela está com resfriado, que é algo mais leve, ela dizer, estou com gripe. Isso, de certa forma, aí deixa as pessoas até menos preocupadas em relação à doença em si, à influenza? Às vezes a pessoa acha, né, aquilo que você falou, é um resfriado, mas a influenza, ela é muito mais grave, né? Então, geralmente ela vai ter febre, ela, né, pode ter complicações pulmonares, a pessoa dá uma baqueada, assim, ela sente dor no corpo, febre, tosse, coriza, congestiona, né? Então, o resfriado, ele é mais leve. Então, é importante diferenciar isso, né? É importante estar vacinado. A gente sabe, às vezes tem gente que fala assim, eu tomei a vacina e peguei gripe. Não tem como, né? A vacina da gripe é de um vírus inativado.
Mas as pessoas têm que entender que a gente tem mais de 100 tipos de vírus respiratórios. Então, ela pode ter pego outros vírus respiratórios que não seja influenza, né? Então, é importante isso. E a vacina não tem como causar a doença. Isso que você falou desses sintomas aí, né? Que tem algumas que derrubam a gente, por mais forte que a pessoa seja. Mas daí tu pensa, criança, bebê ou uma pessoa idosa vai sofrer muito mais, né? É bem isso, é muito mais, às vezes os sintomas são mais exacerbados, né, a resposta. Então, por isso que é um grupo que preocupa bastante, que tem mais chance de complicação, né? E a gente tem já estudos também que falam, esse ano a Sociedade de Cardiologia indicando a vacinação, porque depois que a pessoa tem influenza, ela aumenta muito a chance de infarto também, né, pela inflamação. Então, a sociedade já tem indicado, né, principalmente os grupos que têm comorbidades, a se vacinar para estar protegido, evitar que você tenha doença, né? Então, depois da doença, ali uma semana depois, essa carga inflamatória que você recebe, ela pode aumentar muito a chance de infarto também. Estamos acompanhando também na programação nacional da CBN, né? Vou trazendo as informações aqui enquanto está acontecendo, né? A CBN nacionalmente está transmitindo a cerimônia de indicação para o Oscar e o filme brasileiro O Agente Secreto está indicado já a melhor elenco, né? Formação de elenco. Então já temos uma indicação confirmada aí para o filme brasileiro, Cris. Vamos lá, e nós voltamos a falar de vacina aqui. Você tomou a vacina contra a influenza ano passado, Guilherme? Não tomei. Negligenciei essa parte. Então, eu falei para a Adri que não sabia também, já levei uma puxada aqui, né? Vamos atualizar a vacina, ela geralmente inicia a campanha para o grupo prioritário, mas ano passado, em maio, a gente já abriu para a população em geral, porque a gente teve muitos casos, não sei se vocês lembram, de doenças respiratórias, muitas internações, então foi aberto para a população em geral fazer a vacina, né? Então, aí em setembro, outubro, a gente encerrou a população em geral e manteve só o grupo prioritário. E aí agora abriu novamente para a população em geral. Agora que você falou desse problema do coração, me deu 3 tipos de medo, Guilherme. E bora lá, então, vamos para o posto de saúde, né? A gente tem que se vacinar, porque a gente sempre fala, a doença depois, ela deixa, né, traz outras consequências, pode trazer sequelas, então é sempre importante a gente tomar a vacina e evitar a doença. Então, essa da influenza até o dia 31, só para falar de novo dos locais onde ela está disponível, na Vila Holanda, Profilurb 2, Morumbi 2, São João e Cidade Nova. Você que mora na região, pega a sua carteirinha, né, de vacinação, seu RG, pode chegar lá e tomar a vacina de graça, independentemente da idade. E falando de vacinação, né, a gente está num período bem propício aí para atualização de calendário de vacina, né? Chegando a época da volta às aulas e tudo mais, como é que está a preparação da rede pública aqui de Foz do Iguaçu, das unidades básicas de saúde, para receber justamente essas famílias, né, para atualizar a vacina da criançada? Geralmente essa atualização, a gente tem um movimento maior no final do ano, ali outubro, novembro, porque é quando faz a rematrícula. E aí, para a rematrícula, os pais já têm que levar a declaração, né? Agora a gente vê um movimento, às vezes tem alguns pais, mas esse movimento ele já foi maior ali no final do ano. Mas todas as unidades, né, elas estão esperando, né? Quem chegar vai ser encaminhado, vai ser avaliada a carteirinha, entrega a declaração e orientado às vacinas, né, que precisam ser atualizadas. Com esse retorno às aulas, aumenta o risco de transmissão de que tipo de doença, Adri? Nas crianças ali a gente vê muita doença respiratória, né, outras viroses. Então é bem importante que mantenha o calendário vacinal em dia, né? Então o calendário da criança ele protege para várias doenças. A gente tem muitas vacinas, então é importante, né, a gente proteger ali de pneumonias, meningites, a coqueluche, difteria, tétano, pólio. Então, são várias doenças que a criança tem que estar protegida. Então, para cada ciclo de vida, né, o adulto, a gente tem as vacinas que são da rotina, a gestante, a criança, né, o adolescente. Então, é importante que tente manter esse calendário em dia, né? E, principalmente, lembrar também da questão do sarampo, febre amarela. Então, todas, na verdade, são importantes, né? É importante estar sempre atualizado, protegido. Eu vou aproveitar para fazer um relato aqui, né? Por que é importante manter a atualização das vacinas, né, da criançada, porque, assim, voltando para a escola, né?
principalmente criança pequena. É muito difícil você controlar ali determinados riscos, porque a criança pequena, ela coloca a mão na boca e toca em tudo e às vezes Muito ali próximo. pega, né, a colher do coleguinha, divide a comida ali, o copo e tudo. Ou seja, é importante realmente que as crianças estejam protegidas, porque nessa época aí, voltando às aulas, né, principalmente séries iniciais, circulam os vírus ali, depois vão para casa e vai indo, né? Isso, é bem isso. Você protegendo a criança, você protege também, né, o avô que convive com essa criança, o pai, a comunidade mãe. escolar e a família Isso, toda, né? Então, a gente sempre fala que vacina, né, é um pacto coletivo, porque eu estou me protegendo, mas eu consigo proteger todas as pessoas que convivem comigo. Então, isso é importante, porque às vezes eu tenho um avô já de uma certa idade avançada, acabo levando uma doença que acaba complicando, né? Então, manter aí todo mundo protegido é bem importante. São quantas vacinas no calendário nacional de vacinação para criança e adolescente, Adri? O adolescente são bastante. Da criança são quase 19 vacinas. O adolescente, ele tem mais vacinas, então são essas que ele tomou. E na adolescência a gente faz HPV e ainda faz a meningo ACWY, né? Bastante. E aí esse calendário vai ampliando. Mas são, né, no primeiro ano aí são várias visitas que tem que fazer na unidade para estar protegendo essa criança, né? E é importante que ela esteja protegida realmente. Plantão do Oscar aqui, né? Vai na lá. Transmissão da Rede CBN. É que é só ele que está olhando para a tela do Oscar, gente. Nós estamos de costas aqui. Aqui a gente tem várias telas, né, no estúdio aqui da CBN Foz, né? Uma tela está com a programação da Rede Nacional e é o seguinte, o filme O Agente Secreto, indicado para melhor filme internacional, e Wagner Moura como ator principal, ator protagonista. Então já temos aí 3 indicações, né, para o filme O Agente Secreto, né, 2 em categorias ali relacionadas ao filme em si e uma a Wagner Moura como melhor ator, Cris. Valeu, entrega o plantão do Oscar para o estúdio da CBN Foz agora. Adri, essas vacinas todas que você falou, elas estão disponíveis gratuitamente no SUS, Sim, né? todas as vacinas estão disponíveis, né, nas unidades de saúde. Às vezes a pessoa fala, mas eu perdi minha carteirinha, não tem problema, né? Vai até a unidade, a gente pesquisa no sistema onde tem o lançamento. Se não encontra nenhum registro, a gente considera, então, que essa pessoa não tem a vacina e a gente dá início ao esquema, né, para ela estar protegida. Então, é bem importante, né, procurar a unidade. Não tem problema que perdeu a carteirinha, que está sem. Aí a gente vai verificar isso, fazer uma nova carteirinha para deixar a pessoa protegida. Você perguntou, eu falei que eu não lembrava da minha, tu falou, me dá teu nome que eu verifico. Vocês têm tudo isso no sistema, né? Isso, todas as vacinas, elas têm que ser lançadas no sistema nominalmente, né? Então, a gente consegue puxar o histórico vacinal, né, do que é feito aqui. E se a pessoa vem de fora, a gente tem acesso ao sistema nacional. Então, todos os municípios, eles têm que lançar essas vacinas nominalmente e a gente envia para um sistema nacional do Ministério. Então, para que, né, isso fique para todas as cidades do município, onde eu tiver, eu consigo ver meu histórico. Então, a gente tem um aplicativo que chama Meu SUS Digital, que também você consegue ver seu histórico vacinal lá, das vacinas também, que é um aplicativo do Ministério da Saúde. Tá, e a legislação estadual que prevê a utilização da atualização vacinal para fazer a matrícula. Qual que é a importância dessa lei aqui no estado? Eu acho super importante. A gente percebe, né, nesse período, né, que eu estava falando, o aumento do número de vacinação. Uma das vacinas que a gente percebe muito grande é o HPV. Então, às vezes a gente faz 300 doses por mês, nesse período vai a 1.200. Então, muita criança com a vacina em atraso. Às vezes não é nem porque os pais né, não querem levar, mas às vezes você acaba esquecendo, né? Então é importante ter essa avaliação todo ano e procurando atualizar isso. São vacinas super importantes, né? Alguém fala, qual que é mais importante? Eu falo todas, né? Porque cada uma protege para uma doença, né? Então é bem importante isso. E eu acho que isso é muito positivo, né, para o estado e para a gente, para melhorar as nossas coberturas e para estar protegendo essa população escolar. Antes de você entrar com uma pergunta, Guilherme, assim, o que acontece se o pai não apresentar essa declaração de vacinação? Não consegue fazer a matrícula? Consegue, tá? Em nenhum momento ele vai ser proibido de fazer a matrícula. Então, o que acontece é assim, ele vai fazer a matrícula, né? Ele precisa da declaração.
A escola dá um prazo de até 30 dias para ele trazer essa declaração. Se ele não leva, né, e se essa criança está em atraso, aí é acionado o conselho tutelar. Então, em nenhum momento essa criança vai ser proibida de fazer a matrícula ou de frequentar a escola. Mas aí ele vai, então, ter que acionar o conselho, né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá está, né, a questão da vacinação, que o que é de vacinação, de rotina, do calendário. Essa criança tem que estar em dia, porque a criança ela não tem que decidir, ela não, né, não decide por ela, é um responsável que faz isso, então esses pais têm que estar atentos a isso, né? Então é acionado aí o conselho tutelar, mas em nenhum momento a criança vai ser prejudicada de frequentar a escola ou fazer a matrícula. Cris, e fechando aí a cobertura em relação ao Oscar, né, que está acontecendo lá na rede nacional, né, na CBN nacional, o filme O Agente Secreto indicado também como o melhor filme. Uau. Então eram 4 indicações, né? O filme conseguiu aí as 4 indicações justamente, né? Melhor filme internacional, melhor filme, melhor ator para Wagner Moura e melhor montagem de elenco. Então veja que interessante. Acredito que seja inédito, né? Um filme brasileiro aí com 4 indicações no Oscar. Daqui a pouquinho no Repórter CBN, também nas atualizações da programação nacional, você vai conferir aí todas essas informações. Adriana, você falou uma coisa muito interessante aí, né? A criança ela não decide por ela, porque se deixar tem criança que vai levando na flauta ali os pais para não tomar a vacina, né? É importante aí os pais estarem atentos e também conscientizar a própria criança ali, falar, né, que a picadinha que ela leva ali muitas vezes é algo, um incômodo momentâneo e que vai trazer proteção muitas vezes duradoura por anos, né? Sim, é bem importante isso, né, que os pais fiquem atentos. Eu sempre falo que a gente tem que orientar a criança, porque às vezes tem pai que fala, se você não fizer isso, vai levar uma picada, tal. Então não usar tomar a injeção, a vacina como uma coisa ruim. Né? Então, eu sempre falo, a criança pode chorar, pode espernear, não tem problema, né? O vacinador, ele está acostumado com isso, mas a gente não pode deixar de estar protegendo ela, né? Lá perto de casa, a unidade básica de saúde fica bem em frente a um supermercado e eu já vi essa situação, né? De pais falando, né? Se você não se comportar, você não vai vir aqui no mercado, não. Vai ali na vacina. Esse tipo de coisa tem que ser evitada, né? É bem isso. E até vocês falando agora, eu lembrei de um caso. A gente teve agora no final do ano uma criança de 11 anos. Ela ficou na UTI, dengue e influenza. Então, duas doenças que a gente tinha vacinas, né? E aí a médica questionou, né, da questão, né, o pai falou, né, quando eu levei não fez ou não ofereceu, tal. Então, assim, a gente, na hora que você vê o teu filho doente, aí você vê a importância disso, né? Então, às vezes, a criança pode pegar, né, a gripe, nenhuma vacina é 100%, mas ela não vai ter essa gravidade, né? Vai ser uma forma muito mais leve. Então, isso que é importante, assim, a gente lembrar, né, que pode pegar a doença, pode agravar, e aí nenhum pai, né, quer que o seu filho, né, fique doente por uma doença que podia ser prevenida. E essa criança sobreviveu? Sim. Ai, que bom. Ficou bem, mas ela ficou alguns dias internada e ficou num quadro mais grave, assim. E uma orientação importante aqui para os pais também, né? Porque a gente sabe que agora, janeiro, tem muita gente que está aproveitando férias, tudo. Mas a gente sabe que os horários muitas vezes acabam não batendo e tem dificuldades, né, para levar a criança lá para a imunização, né? A criança e o adolescente também, né? Não podemos esquecer dos adolescentes. Como é que a pessoa faz para saber o horário de funcionamento das salas de vacina na unidade perto de casa ou na que é de referência ali da região? Qual que é a orientação que você dá? Liga antes? Tem algum lugar que dá para consultar? Toda unidade ela tem um telefone, né, de contato, se você quiser ligar e confirmar. Mas, geralmente, as unidades que funcionam o dia inteiro, as salas de vacina vão funcionar das 7h30 às 18h30, não fecham para o almoço. E as unidades que fecham às 13 horas, elas funcionam ali das 7h30 às 12h30. Às vezes, acontece, né, um funcionário está de férias, é preciso fechar a sala, algumas questões assim. Então, de repente, dá uma ligada antes, só para confirmar, hoje a sala está aberta. Se não tiver, esse funcionário vai orientar ela a outra unidade. Então, a vacina ela é porta aberta, eu não preciso fazer só na minha unidade de referência. Isso é importante. Eu posso fazer também, né? em qualquer sala de vacina, né? Mas tem um contato, agente comunitário que passa a perguntar se está funcionando normal, mas geralmente os horários de funcionamento são esses. Agora em janeiro a gente tem algumas salas
que estão com horário reduzido ou tiveram que fechar algum período devido às férias, né? Um período que a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas a gente tem salas que você pode se encaminhar, né? Não tem lugar para tomar vacina se não for ali. Vocês dois falando de férias, o pessoal que vai viajar tem vacina, por exemplo, que a gente tem que tomar para ir para dentro do Paraguai ou para ir para certas regiões do país, e elas têm que ser aplicadas com uma certa antecedência, né? Que orientação você dá para o pessoal e que vacinas são essas? A vacina mais comum, assim, do viajante, que alguns países exigem, é a da febre amarela, né? A febre amarela, o ideal é tomar 10 dias antes de viajar. E você tem que ter um certificado internacional. Esse certificado internacional você consegue pelo site da Anvisa no Gov, né? Então, cada pessoa tem que solicitar o seu. Esse certificado a gente não faz na unidade. Então, é importante que ele tenha tomado a vacina. Ele tem que solicitar ainda? Quanto tempo demora? Solicita online. Ele vem na hora, será? Às vezes vem, às vezes eles falam prazo de 7 dias, tá? Mas geralmente vem antes. Então, vamos supor que eu tenho lá a minha carteirinha, tomei em 2000 a vacina da febre amarela. Não tinha sistema ainda. Então, eu vou tirar uma foto dessa carteirinha, vou anexar a hora que eu coloco ali o pedido e eu recebo depois no meu e-mail esse certificado. É importante que sempre tem que ter, né, o nome da vacina, a data e o lote e o vacinador. Se não tiver lote, o Ministério não aceita, né? Então, se eu já tenho um certificado mais antigo, eu posso, quando eu entro lá, falar que eu já tenho, ele busca esse certificado antigo e transfere para o novo. Isso. Já pensou perder uma viagem por não ter esse Acontece certificado? muito. Sério? Às vezes a gente, alguém liga, fulano tá no aeroporto, não tá podendo embarcar porque não tem, né? Aí, a vacina a gente até consegue fazer, mas o certificado ele tem que solicitar no site do Ministério da Saúde. O município não faz o certificado internacional, né? Então, é importante para a viagem internacional verificar bem sempre o país que você vai, né? As vacinas que são exigidas e deixar isso tudo certinho. E aproveitar aqui a sua presença, né, uma orientação a respeito da vacina do HPV, né? Porque é uma vacina que eu lembro que quando houve a implantação no Sistema Único de Saúde, houve até uma polêmica, né, com relação à faixa etária, principalmente as meninas ali, né, com idade mais baixa, recebendo a vacina. O que é exatamente a vacina do HPV? O que ela previne? Por que é importante manter aí a proteção? Sim. A vacina do HPV é uma vacina que protege contra o câncer, né? Então, 99% do câncer de colo de útero é pela vacina HPV. Então, eu vacinando minha filha, né, eu vou estar protegendo ela. E o HPV não é só o câncer de colo de útero. É câncer de pênis, de vagina, de ânus, então de boca. Então eu vou proteger de todos esses tipos de câncer, né? E principalmente o câncer de colo de útero aí, que é quase 100% é por ele. E a melhor fase, a fase que tem uma melhor resposta é de 9 a 14 anos, né? Então, é por isso que é feito. Então, essa vacina, ela não vai estimular a iniciação sexual, nada disso, né? A gente tem que pensar que esse adolescente, ele está protegido, né? Um dia, todo mundo, né, vai iniciar a sua vida sexual e ele está protegido. E os meninos também têm que tomar, né? Então, eles conseguem se proteger também. E o menino protegido, ele protege a menina. E assim, se vocês souberem o número de casos que a gente tem de adultos jovens, 22, 23 anos, de meninas que já estão com HPV, né, que tem um NIC 1, NIC 2, e aí nessa hora vem pedindo a vacina, só que daí a vacina não é liberada mais para esse diagnóstico. Então, são adolescentes, né, que se tivessem tomado, provavelmente essa mulher hoje não estaria já, né, nessa situação. Então, é bem importante, né, então a vacina, ela é feita nessa faixa etária, que é onde tem a melhor resposta, tanto que nessa faixa etária a gente faz uma dose única. A partir dos 15 anos, quem tem que tomar já tem que tomar 3 doses, porque a resposta, né, é diferente. Então, é importante, o Ministério, desde o ano passado, adotou a dose única, então não faz mais 2 doses, é uma dose só. Estudos da OMS comprovaram que com uma dose, né, a gente consegue proteger contra o câncer de colo de útero. E alguns países que já adotaram a vacina faz tempo, já percebem uma redução nos casos de câncer de colo de útero nas mulheres. Conversamos aqui na CBN Foz, nesta jornada, com a Adriane Zucca, ela que é a coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Foz do Iguaçu, trazendo esclarecimentos para a gente. Muito obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada, Ari. Obrigada.